Hoje nós vamos fazer de uma forma um pouco diferente. Eu vou falar por um período de uns 15, 20 minutos e depois a gente vai abrir a discussão, tá certo? Nós gostaríamos de começar esse encontro de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Depois do nosso encontro da semana passada, eu me lembrei que a gente tinha discutido no trabalho, há alguns anos atrás, sobre a teoria do conflito. E aí eu queria discutir trazer outros pontos de vista para vocês, tá certo? Quando a gente falar a palavra conflito, eu queria que vocês escrevessem no chat, assim, uma palavra. O que que vem à mente? Choque. Vocês podem escrever aí, gente? Ninguém mais vai escrever? Dificuldade, desencontro de ideias, oportunidade de crescimento, discórdia, tensão, ok. Falta de compreensão. E aí a outra pergunta. O que as pessoas costumam fazer quando elas estão dentro de um conflito? Pode escrever no chat. Quando você está dentro de um conflito, o que você faz? Por exemplo, ó, algumas vezes a gente costuma responsabilizar o outro. A culpa é do outro. Minha mãe colocou, quer se impor. Que mais? Perde a paciência. Ok. Que mais? As pessoas querem sempre ter a razão. Cala-se. Procura atacar os defeitos do outro. Ok. Beleza. Obrigada, viu, gente? Então, procura atacar... Sim, vou fechar agora o chat. Quando a gente pensa na ideia de conflito, a gente associa a muitas ideias negativas, né? A gente pode associar a guerra, a gente pode associar a briga, a gente pode associar a perda, a tristeza, a confusão. E quando a gente está dentro da situação do conflito, acontece tudo isso que vocês falaram. Vem a culpa, né, a necessidade de culpar o outro, vem a repressão, a gente costuma reprimir comportamentos também, a gente julga, a gente às vezes ridiculariza o comportamento do outro. Então, o conflito, ele traz dentro dele uma ideia de oposição, um de um lado, o outro do outro, de enfrentamento. E a gente costuma endemonizar o conflito, né? Como se o conflito sempre fosse resultar em desarmonia. Agora, o que eu queria que a gente tentasse pensar juntos aqui hoje é, será que isso é verdade? Será que um conflito resulta sempre em desarmonia? Será que o conflito é sempre ruim, vai ter sempre um resultado desastroso, né? Eu posso, diante de um conflito, eu posso me calar. Minha mãe colocou aí, cala-se, né? Que a pessoa se cala. Eu posso me calar e eu posso aceitar o que o outro quer. Ou eu posso falar, não, eu não vou me calar. Eu vou insistir na minha posição e eu vou exigir que a outra pessoa ceda, que ela se cale e que ela faça o que eu considero correto. Então, muitas vezes, esse pode ser o nosso comportamento. E aí, a gente tem uma outra via. Aqui eu coloquei essa imagem, vocês percebam, ó, duas pessoas, uma de frente para a outra, uma está falando de um jeito, outra está falando de outro jeito, mas em algum momento elas estão falando a mesma língua. Vocês estão vendo uma interseção aí no meio, branquinha? Em algum momento, elas podem falar a mesma língua. Então, nós temos a opção de conversar, ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, e essa pessoa ouvir o que eu tenho a dizer. E aí, um pode entender o ponto de vista do outro. Porque, olha só, quantas vezes nós fazemos determinadas coisas só para evitar o conflito? Muita gente passa por isso, e algumas, inclusive, por acreditar que aquilo é uma imposição da religião. Eu não posso ter conflito. Então eu vou ceder, então eu vou engolir, então eu vou me anular. Então, muitas vezes uma pessoa pode seguir infeliz, reprimida, sem ter a oportunidade de ser verdadeira nem mesmo com sua família. E aí, com isso, gente, infelizmente, muitos suicídios acontecem, porque aquela pessoa não teve a oportunidade de se expressar. E o detalhe é que
as pessoas que estão de fora podem ficar totalmente perdidas, sem entender o que aconteceu. Porque aos olhos do mundo, naquela família não havia conflito. Se eles não brigavam, se eles não discutiam, se não havia conflito, por que fulano se suicidou? Por que fulano está em depressão? Por que aquela família se desagregou? Não é? O que acontece? Não havia conflito porque um sempre abaixava a cabeça e jogava tudo para debaixo do tapete. Agora, isso é saudável? Não, isso não é saudável. Então, nem sempre reprimir o conflito é a melhor coisa a se fazer. Então, se dentro de uma família você não pode dizer o que te incomoda, se você não pode dizer o que te traz angústia, se você não pode dizer o que te sufoca, uma hora ou outra você desaba. Então, conflito significa, assim, que existe uma oposição ali, um de um lado ou do outro. Pessoas que pensam de forma diferente sobre alguma coisa e parece, à primeira vista, que aquelas duas posições são incompatíveis, mas nem sempre é assim. E aí, o cerne da nossa questão hoje é esse aqui. Será que conflito é sempre um sinônimo de desarmonia? Será que conflito tem sempre que significar desajuste familiar, confusão ou briga? Porque olha só, pessoal, a gente precisa desenvolver a capacidade de ouvir sem se ofender. Ouvir sem se sentir ofendido ou sem se sentir afrontado com tudo que a outra pessoa diz. Então, às vezes, na nossa imaturidade, a gente entende que qualquer opinião diferente da nossa significa que aquela pessoa é complicada. Nossa, Patrícia discordou de mim. Patrícia é complicada. A Drisa não concorda com o que eu falei. A Drisa está errada. A Drisa está obsidiada. A gente parece que perdeu a capacidade de ouvir, com senso crítico, sem achar que tudo é uma afronta à nossa pessoa, né? Então, trazendo o caso que a gente começou a ver na semana passada, que foi sobre a descoberta da homossexualidade num filho, numa filha, como um motivo que poderia gerar conflitos familiares, eu queria pedir licença para fazer só algumas pontuações aqui, ó, bem rápidas, né? Os pais que se chocam com a notícia, né? Eles podem pensar, eu não vou ter oportunidade de ter neto, eu estou passando por um processo de tristeza, de luto, eu vivo a frustração do que eu idealizei como a família ideal para mim, como a família correta para mim, como um modelo em que eu queria estar inserido. Eu falhei em algum momento com meu filho para isso ter acontecido, né? Como se isso dependesse deles, e não depende. E aí, por outro lado, nesse nosso exemplo, o filho pode sentir também uma frustração. Eu não atendo às expectativas dos meus pais. E aí, nós temos aquela questão delicadíssima, porque um filho nessa posição é como se ele tivesse encurralado no beco sem saída, porque você não escolhe por quem você sente atração. Se eu disser hoje assim, ó, você, Adrisa, eu peguei você, Adrisa, você só pode se relacionar com mulher. Você poderia pirar, você poderia surtar, porque você não sente motivação, você não sente o desejo de se relacionar com a mulher. E pode ser quase que uma tortura pensar nisso, né? Então, não existe, na verdade, uma escolha. Eu escolhi ser uma homossexual, eu escolhi ser heterossexual. Tem coisa que a gente sabe? Então, uma forma de fugir do conflito seria esse filho renunciar àquela afetividade no campo sexual e viver com essa frustração na vida dele. Então, eu não vou viver, eu vou apagar isso da minha vida como se não existisse essa dimensão sexual da minha vida. E aí, o que acontece? A gente não vai ter o conflito externo, mas será que isso significa que existe paz? Não. Nem sempre a falta de conflito significa paz. Esse é o ponto. Pode significar o sufocamento de uma das partes. Então, no nosso exemplo do filho, da filha,
homossexual, se essa pessoa abrir mão dessa parte de sua vida para agradar os outros, aí ela vai ser extremamente infeliz. É como se ela fosse condenada à morte em vida. Então, essa família pode aceitar o fato, porque a vida do filho não pertence aos pais. O filho pode aceitar o fato de que não cabe a ele ser o responsável pela realização dos pais e ele se liberar de qualquer peso com relação a isso. Os pais podem se liberar da culpa, porque o filho é um espírito, já teve inúmeras experiências antes deles. E ele vai ter inúmeras experiências no futuro, independente dos pais. Nós estamos aqui por questões circunstanciais. Hoje eu sou filha, amanhã eu sou mãe, depois eu posso ser amiga, depois eu posso ser neta. Essas posições nossas são transitórias e nós vivemos de forma independente. Eu não vou ser sempre filha da mesma mãe, não vou ser sempre filha do mesmo pai. As nossas posições vão mudando e as nossas experiências são experiências próprias. Mas é aquilo que a gente volta a falar. Se cada um ceder um pouquinho, abrir mão um pouquinho, como a gente começou a falar na semana passada, para que o outro não se sinta tão invadido, ou para que o outro não se sinta tão chocado, ou para que o outro não se sinta tão violado, vamos dizer assim, nós poderemos ter grandes possibilidades de êxito dentro de uma família que experimenta um conflito. Então, muitas vezes o conflito quer dizer assim, nós temos coisas para ajustar. Ah, eu fazia isso porque eu não sabia que isso te incomodava. Agora que eu sei que isso te incomodava, eu não faço mais. A gente pode ter um conflito em potencial que vai gerar uma ruptura. Ah, eu faço isso para te agradar e você nunca valorizou. Ah, eu faço isso pensando em você e você não consegue perceber que eu sou devotado a você. E o outro pode falar assim, poxa, eu não pedi devoção, eu não pedi tanta reverência. Escuta o que eu tenho para falar, sem você vir tão armado, porque nós muitas vezes vamos armados para as nossas conversas, inclusive para conversas com as pessoas que são as pessoas que a gente mais ama. E a gente não tem essa predisposição de ir desarmado. E outra coisa que eu queria chamar a atenção para a gente discutir. Algumas pessoas escolhem viver em desarmonia. Elas não conseguem viver em paz. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender, sabe? Algumas famílias acabam sofrendo porque pessoas, certas individualidades que estão naquele grupo, até por uma questão inconsciente, né? Elas criam desequilíbrio porque tem alguma deficiência moral, ou porque tiveram algum trauma, ou porque ainda não entenderam que elas podem ceder por um bem maior, que elas podem se abrir para uma conversa por um bem maior, que é pelo bem da família. Eu vejo muito isso no meu trabalho. A gente tem casos em que a gente tem tudo para fazer um acordo, mas a pessoa ela não aceita, então ela briga assim por uma caneta, sabe? Tudo mais já foi resolvido, ela briga por uma caneta e ela se apega àquela caneta. Ela não quer resolver, ela escolheu que naquele caso ela não quer resolver. Então, algumas pessoas ainda têm essa predisposição para o conflito e a gente vai ter que entender. Elas escolhem o sofrimento, né? E ela vai prosseguir nessa escolha até aquele belo dia chegar em que ela vai entender que ela não vai ser feliz se ela plantar opressão no grupo familiar, se ela criar discórdia, se ela potencializar as diferenças. Mas isso aí é experiência, né, gente? Então, algumas pessoas, por mais que se faça, elas vão seguir escolhendo o sofrimento. Isso ainda acontece e isso ainda causa muito distúrbio dentro das famílias. Pensem aí na figura de Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele sofreu um rompimento com a família. Então, ele teve problemas com o próprio pai. Aquele pai não aceitou as escolhas do filho. Por melhor que aquele filho fosse. Por melhor que aquele ser humano fosse. Alguém fala assim, quem é que vai brigar com Francisco? São Francisco, né? Hoje a gente sabe de toda a trajetória dele. Tudo isso estava lá em germe nele. E ali foi o desabrochar.
mas a família não compreendeu. Jesus não foi compreendido na sua família. Jesus tinha problemas morais? Jesus tinha problemas espirituais? Não tinha. Então, nesse nível aqui em que nós estamos, nós ainda vamos experimentar desarmonia familiar por conta da nossa natureza. Não necessariamente porque existem conflitos, gente. Eu digo isso porque algumas pessoas recebem só o bem da família, recebem só a compreensão da família, mas mesmo assim, elas seguem insatisfeitas e seguem com o espírito de desunião. Tem alguma coisa dentro daquela pessoa que precisa ser trabalhada. E para isso ela vai precisar de experiência de vida, ela vai precisar de vontade para enfrentar os seus próprios fantasmas que estão aqui no seu coração, vai precisar de terapia muitas vezes, vai precisar de humildade. Então, para concluir, conflitos existem e existirão. Porque nós somos pessoas diferentes, nós temos desejos diferentes, nós temos objetivos diferentes e jeitos diferentes de viver em comunidade. Isso não significa que o conflito por si só vai quebrar a harmonia das relações. A desarmonia e o desequilíbrio são fruto da nossa natureza imperfeita, do nosso espírito que ainda é moralmente comprometido. Então, a gente pode viver em harmonia, sim, mesmo tendo visões diferentes da vida. E mesmo com tudo favorável, infelizmente, alguns de nós podem escolher viver em guerra, principalmente quando a guerra já está dentro aqui da gente ainda. Então, como a gente não se resolve por dentro, a gente joga essa guerra para fora. Mesmo que ninguém de fora queira guerra com a gente. Mas a gente quer. Porque tem algo desestruturado no nosso coração. Então, no AE, nós não temos solução mágica para dar. Então, é preciso entender que nada se resolve da noite para o dia. Mas é importante reforçar que cada pessoa dentro de uma família é um espírito imortal, com bagagens próprias, desejos próprios, necessidades próprias, que tem o livre-arbítrio dado por Deus. E se foi dado por Deus, quem somos nós para retirar o livre-arbítrio do outro? Por isso que nós reforçamos, inclusive naquele último slide do encontro anterior, que cabe aos atendentes ouvir e acolher sem julgar. Em qualquer contexto, o que cabe a gente fazer? Chamar a atenção daquele participante para a sua própria moralização, para a importância do acolhimento, do amor, para a força imensa que envolve os laços de família, reforçar sempre os sentimentos nobres que existem entre aqueles entes familiares, para que aquela pessoa esteja mais receptiva, mais acessível às influências espirituais positivas, né? E nós temos que ter em mente também que nós não somos psicólogos e nós não fazemos psicoterapia no AE. A gente oferece o Evangelho e a doutrina espírita como luzes nessa caminhada. Muitas famílias vão precisar de acompanhamento profissional, especializado, porque elas têm questões muito profundas e que também vão precisar desse tipo de abordagem. Então, do nosso lado, do lado que nos cabe, nós vamos falar de quê? De responsabilidade e não de culpa. Nós vamos falar de liberdade e não de opressão. Nós vamos falar de compreensão e não de intransigência e não de dureza. Nós vamos falar de redenção e não de punição. Você está com essa família não porque você está sendo punido. Você entrou nessa família para ser punido. Não. Você está nessa família para se redimir. Eles também se redimirem, para vocês apararem as arestas, para vocês resolverem os conflitos com pessoas mais amadurecidas. Nós, no AE, vamos falar de oportunidades de novos recomeços e não de rompimentos definitivos. Nós vamos falar de perdão e não de ressentimento. Nós vamos falar de amor e não de ódio. Era isso, pessoal. Eu vou parar por aqui, por causa do nosso horário, e abrir para as intervenções de vocês e para a gente respeitar o horário. Então, fiquem à vontade. Quem quiser falar. Helson. Eu anotei algumas coisas sobre o conflito. Eu vou
ser bem breve, porque eu anotei acho que umas 3, mas era muito mais para falar essa. O conflito familiar. Quando eu, antigamente, antes de conhecer a doutrina espírita, eu era muito mais explosivo do que sou hoje. Eu era o tipo de partir para cima. Até mesmo porque não tinha uma compreensão das leis divinas. Quando eu passei a conhecer o Espiritismo e as leis divinas através do Espiritismo, eu aprendi a escutar o outro. Aprendi, primeiro, a me colocar no lugar dele. E nesse no colocar dele, eu comecei a aprender a prestar atenção nos pontos que nos levou aí, aquele conflito. Principalmente quando a gente já vem de uma família desestruturada, que sempre foi no conflito. E graças a Deus, Deus tem me deu várias famílias para mim poder, e de cada uma aprendi um pouco. Quando cheguei na família do Espiritismo, que eu tenho como uma família, como meu remédio, eu aprendi a pontuar os pontos que me levou aquele conflito com aquela pessoa e comecei a me colocar primeiro no lugar dela. E depois eu sento e vou conversar para poder ver, olha, aconteceu isso, isso, eu passei por isso, me falaram isso. Então, é a forma de se expressar. Porque quando você se expressa agressivamente com palavras, mesmo que não sejam palavras de baixa escala, mas palavras agressivas, com um tom de voz agressivo com o teu próximo, você vai receber ele de volta. E quando a gente aprende a diminuir esse tom, ou tem gente que hoje em dia tem uma paciência para falar que é dos anjos sobre qualquer problema. Então, assim, o meio que eu trabalho também me puxa muito para isso, porque lá a gente trabalha com muita discussão, com muito problema envolvido. Então, assim, se a gente não ter essa harmonia, e eu aprendi de ter essa harmonia, tanto para fazer a consolação de um lado quanto do outro, até para reunir, terminar aquele conflito. O outro são as pessoas que causam conflitos, são pessoas que elas já têm aquele senso, aquele vício de causar conflito, né? Que o povo chama pessoas malignas, não sei o que, mas não é que ela é maligna. Às vezes ela não se ama, não ama ela mesma e se incomoda com tudo que o outro faz. Tudo que o outro faz para ela é incômodo. É porque tá, como você mesmo colocou, tá jogando, tá de birra com ela, tá de marcação, tá pegando em meu pé. E na verdade, o que ela precisa é conhecer mais aprofundadamente o Evangelho das palavras de Jesus e se amar. Quando ela descobrir o amor dela, que ela pode transbordar de amor ao ponto de amar o teu próximo como a ti mesmo, ela vai tentar contornar esses conflitos e até mesmo, no caso, parar. Mas para ela chegar a esse ponto, ela tem que ter a compreensão. E quando a gente vai explicar isso para determinadas pessoas, de imediato ela tem aquilo como um impacto, como uma afronta. E esse é um cuidado, porque quando você vai falar algo para fulano, porque você está dando apoio a fulano, e na verdade não é dando apoio, é você tentar ensinar a descobrir aonde foi que ela deu aquele nó com aquela pessoa e como desatar aquele nó. Muitas vezes tem isso. O outro era o conflito familiar, ele ainda vai existir, né? Enquanto nós estivermos no caminho da evolução, nós vamos estar sempre nos reconhecendo em vários conflitos. E aquilo já não vai mais fazer parte para nós, porque se eu tenho 2 irmãos em casa e eles brigam, e eu já passei por uma situação daquela, eu tenho como aconselhar, eu tenho como harmonizar aquela situação, porque a maioria coloca o velho ditado, lenha na fogueira. Mas se eu puder harmonizar aquela situação entre aqueles dois seres, eu vou tentar harmonizar. Mas por quê? Porque eu também já me passei por aquilo. Não posso dizer que não seja nessa família, mas pode ter sido em outras famílias de vários tempos. Então, nós trazemos isso com gente, trazemos isso na nossa consciência, que é o nosso caminho da evolução. Enquanto nós estivermos aqui, nesse caminho da evolução, os conflitos vai haver, mas desde quando estamos passando por eles e reconhecendo os nossos erros em outras pessoas e consertando. Eu acho que isso é uma escala
que vai demorar milhões de anos para a gente poder chegar a uma situação de poder nos reconhecer no conflito do outro e tentar fazer essa harmonia. Mas seria muito bom se a gente começasse a fazer aos pouquinhos, evitando contendas, evitando, como o povo diz, aquele leva e traz, que tem família que tem isso. Tem família que ela leva para tudo quanto é canto, pega o que o outro falou, tem um velho ditado que fala, amarrou na fralda e foi contar para fulano. E tem isso. E na verdade não é isso. Se você passar a compreender a fala do outro e guardar aquela fala para você, em um momento oportuno, você tentar com aquela mesma pessoa a modificar a forma que ele falou com aquelas palavras. Ajuda muito também. Né? E assim, e nós somos família. Não só a família consanguínea tem esse problema, mas a família que nos foi ligada aos céus, que nós temos reunidos em família, ela tem esse conflito. E por mais que não tenha essa convivência, existe o conflito, mas existe a forma de se harmonizar dentro do conflito. Porque se você se harmoniza com os de fora, por que não consegue se harmonizar com os de dentro? Que está dormindo no mesmo teto que você, está comendo na mesma mesa, está assistindo a mesma TV, compartilha de um monte de coisa, de objetos dentro de casa e não consegue se harmonizar. Mas com o de fora que você não compartilha nem um lençol, sabe se harmonizar. Então devemos pegar essa harmonização, não só transportar para fora, mas para dentro de casa mesmo. Era só isso. Obrigada. Obrigada, querido. Muito obrigada. Quem levantou a mão foi Maílde? Não fui eu. Ah, ficou do lado de Maílde. Fala aí, amor. Não, eu só para acrescentar assim que as colocações de Tinho foram super pontuais, foram excelentes. Que assim, uma questão para que a gente possa, eu acho que até conduzir conflitos é o autoconhecimento. Porque é o seguinte, se eu, por exemplo, Lorena faz alguma coisa comigo, tá? E eu simplesmente me afasto de Lorena, fecho a cara para Lorena. Eu tinha o hábito de conversar direto com Lorena pelo WhatsApp e eu paro com isso e Lorena fica, gente, por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? As pessoas elas têm mania de se fechar com seus próprios sentimentos. Elas não têm, eu acho que elas têm vergonha de expor os sentimentos. Não sei se é por motivo de achar que as pessoas vão achar que ela é fraca, alguma coisa assim. Mas eu aprendi comigo, me conhecendo, que se eu não disser para o outro o que me incomoda, nada vai ser resolvido. Se eu não chegar para a Lorena e disser o seguinte, Lorena, aquela fala sua aquele dia assim, assim, na frente de fulano ou de cicrano, ou então quando estávamos conversando, aquilo me atingiu. Aquilo para mim foi duro. Aquilo me machucou. Porque às vezes o que me machuca, não machuca Dati. Entendeu? Lorena talvez tenha dito com as melhores das intenções, mas me machucou. Então, se eu não der a oportunidade para Lorena compreender que aquele gesto, que aquilo me incomoda, vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Então, eu acho que a gente tem que ter esse autoconhecimento para saber o que nos machucou, o que interfere assim, nos nossos relacionamentos, né? O que a gente pode suportar, o que não dá para suportar. E realmente ser franco com o outro, tanto em casa como fora de casa. Eu falo nas relações como um todo. Eu acho muito importante, eu aprendi isso, e desde então, de quando eu aprendi isso, não existem mais mal-entendidos na minha vida, sabe? Porque eu chego e falo. Certa vez, eu e meu irmão, a gente não briga. Temos 5 anos de diferença e a gente só brigava quando criança. Agora, adulto, a gente não briga. E certa vez ele falou assim, mais grosso comigo e tal, e ele é mais novo, tá? Ele falou mais grosso comigo e não sei o quê. Aí aquilo me magoou tanto, porque eu falei assim, gente, ele não é assim. Aí eu falei, ô Adriano, precisava você falar assim comigo?
Poxa vida, eu me senti tão assim, assim. Aí ele falou, desculpa, eu estava nervoso, eu estava com alguns problemas, tal e tal, me perdoa. Eu não vou procurar ser mais calmo, tal e tal. Pronto, resolvemos. Sabe? Agora, se eu tivesse guardado aquela mágoa, se eu tivesse guardado aquilo para mim, eu ia falar, eu vou esperar a oportunidade de poder, de repente, numa situação em que houvesse algum conflito, alguma coisa, jogar na cara e aí ia piorar a situação, né? A gente ia acabar piorando o que devia ser melhorado. É só isso mesmo, e a questão também de nós como trabalhadores, mais uma vez eu volto a dizer, que foi dito na semana passada, a questão do acolhimento. Né? Em todos os conflitos, a gente aprendeu com Antônio Cruz a acolher nossos participantes. Então, a gente tem por obrigação ensinar também aos participantes a acolher os que estão em volta dele. Eu acho que é uma obrigação de todo trabalhador do SEAC ensinar o acolhimento, né? Porque nós somos, eu acho que aqui em Conquista, uma referência de casa que tem assim um dos melhores acolhimentos a todos que chegam à nossa casa. Todo mundo que se refere ao SEAC diz: eu fui tão bem acolhido. É a primeira frase que eu ouço. Nossa, eu cheguei lá, parecia que eu estava em minha casa. Então, quem nos ensinou foi Jesus e Antônio Cruz. Então, nós temos por obrigação passar para frente, ensinar aos demais a acolher, porque é o que o mundo está precisando de acolhimento. Era só isso. Isso mesmo, Andresa. Obrigada, viu? Pode abaixar a mãozinha, viu, amor? E assim, só um gancho aqui antes de eu passar para a Helson. Essa, vamos dizer assim, gestão de conflitos, né? Principalmente para a gente aplicar entre nós também. Porque pode acontecer que aí eu estou aqui com o Paty, eu estou aqui com o Wesley, e aí gera algum ruído de comunicação. A gente tem que entender que não é porque um confrontou o outro que isso tem que significar briga. Não. Você falar, Paty, ó, isso aqui não foi, eu não achei legal o que você fez. Igual a Adrisa falou com o irmão. E isso não abalar a gente a ponto de corromper, vamos dizer assim, a harmonia do nosso trabalho. Porque nós somos pessoas diferentes, como a Adrisa falou. Tem coisa, gente, que vocês podem falar comigo que não vai me ofender. Tem coisa que pode me machucar. E se eu não falar, você nunca vai saber. Agora, se eu falar, isso é motivo para a gente romper? Isso é motivo para a gente brigar? Não. Por isso que eu falo, conflito, esse antagonismo, ele pode ser o que salva uma família. Porque uma mulher pode passar uma vida todinha oprimida e o homem fazendo um bocado de coisa que ela odeia, que ela detesta, porque ela nunca teve coragem de falar que ela não gosta. E aí, depois de 30, 35 anos de casada, ela abre a boca e fala. Quanto que ela foi infeliz porque ele fazia isso, 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 repetidas vezes. Mas ela nunca falou enquanto eles estavam lá no início, né? Então, você repete porque você não sabe que você está machucando o outro. Paty fez uma consideração importante aí no chat, Lore. Dá uma lidinha. É preciso exercitar o diálogo respeitoso, procurando expor o que se sente, sem o desejo de humilhar, sem querer ser o dono da razão e da indignação. Exatamente. Compreender a dificuldade do outro é um grande passo. Exatamente. Mas para mim, sabe, quando eu fui recordar, quando caiu a ficha, falei, nossa, a gente tinha estudado isso lá no trabalho. Conflito não é ruim, necessariamente. Vai depender de nós. Se a gente tiver maturidade, conflito é ótimo. Porque eu vou entender o que te faz feliz e o que te faz infeliz. E aí, da minha parte, o que for possível, eu não vou fazer para te deixar infeliz. No que depender de mim, eu vou agir para te deixar feliz. Aí, cada um tem que compreender os limites do outro, cada um entendendo até onde pode ir, né? Porque a outra pessoa também tem seu livre-arbítrio. Patinha, fala, amor. Gente, só rapidinho. Só para completar, é porque assim, quando a gente guarda
muitas vezes uma mágoa, ou então uma palavra que chateou e aqui, às vezes, não é nem tão grande, mas se você guarda, aquilo vai crescendo. E aí, a gente vai guardando. Quando você resolve dizer, vem aquela lista de 2000 para cá. Então, você vai recordar coisas que, nem às vezes, nem existe mais sentido para falar, mas aquilo, naquela hora, faz o sentido. Então, quando a gente não consegue expor o que sente, quando você evita um conflito para poder não piorar as coisas, para poder manter uma paz em casa, ou no trabalho, ou com os amigos, para que aquilo seja harmonioso e não tão na proporção maior, dentro de você existe um negócio que vai crescer, gera uma dor maior, e às vezes o conflito sai do nosso controle, que se transforma em uma doença, aí já torna patologia. Então, é por isso que eu falo assim, às vezes a gente precisa dizer, mas dizer de que modo? Porque às vezes você dizendo não é compreendido. Por isso esse cuidado em como se expor para o outro, mesmo imbuído de toda a razão do planeta. É o cuidado de falar de forma que o outro vai entender o seu ponto de vista sem se sentir humilhado por você. Porque se já existe um erro, exemplo, e o outro vai se sentir diminuído, as pessoas se sentem para baixo. E a gente, às vezes, tem o prazer de dizer e pisar, humilhar, terminar de, como o pessoal fala, pisar no cachorro morto, a pessoa já não está bem, e você acaba de falar coisas que destroem a pessoa. E aquilo ali não reconstrói por tão cedo. Então, nós precisamos ter o exercício, mesmo sentindo a nossa dor, o exercício de dizer a palavra de uma forma compreensível, mas não agressiva. E se o outro não entende como você gostaria, se o outro não consegue ver as coisas como você gostaria, é a paciência e a tolerância e entender que ninguém vai olhar a vida ou as situações e as circunstâncias com os nossos olhos, mas entender que o outro ouviu o que você disse, entendeu que para você tem dificuldades ali naquele contexto, mas com o jeito dele, da maneira dele, mudar as atitudes dele e não com o nosso, porque a gente quer que a pessoa faça do nosso jeito. Então, existe um negócio aí que é muito maior do que chegar e dizer. Dizer com cuidado, carinho, com respeito a uma questão humana, e não o outro, por mais que você tenha condições de dizer, poxa, essa pessoa não merece nem a minha consideração. Mas é aí que a gente vai exercitar o amor, né? Só isso mesmo. Obrigada, Lore. Perfeito, Patinha. Perfeito. Às vezes a família aparentemente não tem conflito nenhum. E tem um monte de gente infeliz ali dentro. Mas que nenhuma se coloca. Nenhuma tem coragem de se colocar. Então, ninguém levanta a voz, ninguém discute, mas está cada um com uma angústia enorme no coração. E aí, daqui a pouco, a gente tem Você falou aí que isso vira uma doença, né? Aí eu me lembrei que a gente adoece o corpo por causa das emoções doentes. Então, daqui a pouco eu desenvolvo uma gastrite, eu desenvolvo uma úlcera, eu desenvolvo até um câncer, porque por dentro eu tô para morrer, porque eu não tô bem, sabe? E aí eu me lembrei do tema que a gente estudou essa semana, O Homem no Mundo. O Espírito começa falando que um sentimento de piedade que deve nos mover no mundo, enquanto nós estivermos no mundo. Então, a gente, quando tiver a oportunidade de falar da piedade, sabe? Falar da compaixão, aquela pessoa da sua família, tenha compaixão dela, tenha piedade dela, do seu filho, da sua mãe, do seu irmão, tenha compaixão dele, porque também a posição dele não deve ser tão fácil assim. Nesses casos, no caso que a gente estudou na semana passada de homossexualidade, que a gente voltou essa semana, compaixão, sabe? Compaixão. Não é fácil você ser exigido numa coisa que você não tem como oferecer. Não tenho como oferecer. Eu não ofereço para você, não é porque eu não quero, não. É porque eu não posso, porque tá além das minhas forças. Então, ou eu não vou viver minha sexualidade, ou eu vou viver uma mentira. E aí eu vou espalhar a infelicidade, porque eu vou enganar uma mulher, porque eu vou enganar um homem. Então, piedade, sabe? O que a gente puder falar de amor, de piedade, de reconciliação, de perdão nos nossos diálogos, eu acho que assim a gente vai cumprir o objetivo, né? Aconselhar terapia quando for necessário,
psiquiatra também, se for necessário, aconselhar que a pessoa procure todos os meios para resolver suas questões com sua família. E aqui, evangelho, perdão, piedade, compaixão, você colocar no lugar do outro. Estamos caminhando para o final. Alguém mais quer falar? Wesley? Boa noite. Ô, Lore, isso que você colocou aí sobre a sexualidade, né, numa da sua fala aí, você falou sobre a escolha, que seria ou não seria uma escolha, né? Eu, há muito tempo atrás, para mim, eu achava que não seria uma escolha, que seria uma escolha, aliás. A pessoa não nascia com homossexualidade, né? Mas uma vez eu vi um relato de um rapaz homossexual numa rádio, e ele falando, estava tendo essa discussão, né, se ele tinha escolhido aquilo, ou se ele já nasceu com aquilo, e ele falou, se eu pudesse escolher, você acha que eu escolheria estar como homossexual, sendo discriminado pela sociedade, discriminado e rejeitado pela família, sendo motivo de chacota, de discriminação em tudo quanto é lugar que eu vou, apontado e tudo mais. Você acha que se eu pudesse escolher, eu escolheria isso? Aí aquilo para mim foi um divisor de águas. Eu falei, realmente não tem como, né? A pessoa realmente é uma coisa que nasce com aquilo. É isso mesmo, Wesley. Quer falar alguma coisa, Mames? Não, querida, eu acho que o assunto aqui já foi bem explorado e a gente tem aquela última tela que você passou ali, eu acho que é aquilo que a gente tem que trabalhar dentro de nós e no atendimento com os participantes do AE. É. Porque, Wesley, pode falar. É uma coisinha rápida que eu quero para mim falar na reunião final dessa semana sobre o AE. O participante que a gente dialogou essa semana, ele colocou da alegria dele de termos o AE virtual. Ele mora em outra cidade, para ele se deslocar, ele e a esposa para cá, é muito complicado, tem um filho pequeno, então se não fosse o AE virtual, se não tivesse pandemia, tivesse tudo normal, ele não poderia, apesar das dificuldades que ele está passando atualmente, ele não teria condições de vir para o centro para poder participar do AE. Ele agradeceu muito a gente por ter essa iniciativa do AE virtual. Para ele tem sido maravilhoso. Que bom, e para nós também, né? Oh. E para nós também. Ô, gente, se alguém quiser falar alguma coisa final aí, nós temos 6 minutos finais. Senão a gente já fecha e já faz a prece. Vocês ficaram aí tão quietinhos hoje. Eu achei que a gente ia discutir tanto hoje, mas é porque a gente deu pressão por causa do horário, né? Então... Ô, Lore, só para completar o que o Wesley falou, 1 minuto. Pode falar. Nós temos uma participante que ela teve alta e ela aguçou muito essa questão do AE ser um diferencial na vida dela, porque ela apresentou situações que ela colocou como as coisas que incomodavam e afligiam ela, só que tinham algo pessoal muito grave, muito grande atrás disso tudo, que era muito maior do que os conflitos que ela trouxe. E no AE ela conseguiu ficar tão à vontade, ela conseguiu se sentir, sentiu confiança em conversar, a ponto dela olhar para a gente enquanto amigos e não apenas como aquelas pessoas ouvintes. E hoje ela está em tratamento de algo, digamos que uma doença, uma patologia que não é uma doença assim normal, né? É uma situação que ela tem no corpo, né, no útero dela, e ela conseguiu tratar algo que ela nunca conseguiu falar para ninguém, ela conseguiu conversar, ela conseguiu tratar, e hoje, se ela se sente uma mulher no caminho de se libertar de uma dificuldade, ela agradece ao AE. Então, só para poder repassar a todos a importância que é o AE na vida das pessoas, a nossa responsabilidade. Eu fico feliz e me sinto cada vez mais responsável e comprometida no ouvir, na escutatória, na oratória, quando a gente for dizer, ter todo o cuidado para poder saber o que dizer, saber ouvir, porque essas pessoas muitas vezes olham para a gente e enxergam na gente aquele amigo que nunca teve, aquela pessoa mais perto do que um familiar. Então, assim, eu sou muito feliz em participar desse grupo, e estar nessa atividade, e quando a gente recebe esses retornos, é uma bênção divina. Que lindo, Paty, que lindo.
É isso mesmo. Eu acho que a gente, nessa encarnação, não vai conseguir compreender o alcance do AI e a grandeza do AI. Talvez quando a gente estiver lá do outro lado, né, a gente possa enxergar, assim. E às vezes eu fico pensando, poxa, a gente tá fazendo um trabalho assim tão pequeno, uma coisinha piquititica aqui, com 20 pessoas, 30 pessoas, mas cada pessoa é um universo ali, e ela se relaciona com várias outras, e é como se cada pessoa multiplicasse aquilo, né? Então, cada vez que uma pessoa não se exalta, cada vez que uma pessoa deixa de agredir o outro, cada vez que uma pessoa para refletir mais sobre o que está fazendo, isso se reflete na vida de várias outras, e eu acho que o mundo vai ficando um pouquinho melhor, né? E a gente fazendo o trabalho nas nossas vidas também, porque nós todos temos dificuldades, nós trabalhadores temos muitas dificuldades, e estar vinculado a um trabalho assim, eu acho que faz com que a gente fique muito mais assessorado, né? Traz muitas companhias espirituais mais esclarecidas para o nosso lado também. Fala, meu querido. Eu não sei quantos aqui, mas acho que boa parte também adentrou ao centro via AE, né? Eu comecei como participante. Na época ainda era paciente. Eu também. TE. Então, se eu estou aqui hoje, eu tenho graças ao TE naquela época, né? Se não fosse o TE, eu não estaria aqui hoje como trabalhador. Não sei onde é que eu estaria, né? Mas acho que aqui não estaria, não. É verdade. Obrigada. Ô, gente, gostei tanto. Que encontro sereno, né? Assim, para mim foi muito proveitoso. Espero que vocês tenham gostado também. Eu vou encerrar aqui agora a gravação para a gente fazer nossa prece final, tá bom?